Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje, realização da filial regional de Curitiba do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Meu nome é Gabriel Monteiro, eu sou coordenador de expansão nacional do Instituto. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu vou iniciar minha fala me audiodescrevendo, caso tenhamos alguma audiência que não consiga nos ver. Eu sou Gabriel Monteiro, tenho 36 anos, tenho 1,72 de altura, sou branco de pele morena, tenho cabelo, barba e bigode pretos, uma sobrancelha grossa. Estou usando um fone de ouvidos preto, com uma camiseta branca, ao meu fundo uma parede branca e uma cortina branca à minha esquerda. E gostaria de informar que este evento está sendo transmitido no YouTube e será gravado para posterior divulgação aqui no Zoom. Como estamos no formato de reunião, quem não se sentir à vontade para compartilhar a sua imagem ou o seu som, peço que permaneçam com sua câmera e microfone fechados. Caso contrário, será um grande prazer que vocês possam contribuir para as discussões que nós vamos construir hoje. Passo a palavra para a Simone e para a Silvana, que vão nos conduzir hoje nessa conversa, e estarei, durante o evento todo, dando suporte para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Um ótimo evento para todos e todas. Boa noite, pessoal. Que bom encontrar vocês aqui nesse nosso primeiro Talk Consciente do ano, da filial de Curitiba, do Capitalismo Consciente. A gente já estava com saudades, passou aí, a gente teve esse intervalinho aí de fim para o começo do ano e já sentíamos falta de poder ter esse momento com vocês, e ainda mais para trazer um tema tão interessante que é o propósito maior, um dos pilares mais importantes, se é que dá para dizer isso, né? Todos são muito importantes, mas um dos pilares do capitalismo consciente, um propósito maior. Para começar, eu gostaria de apresentar para vocês, mais para fazer um alinhamento em relação ao nosso movimento e mostrar um vídeo institucional do capitalismo consciente como abertura. Vamos só bem rapidinho. Gabriel, consigo, né? Consegue sim. Então, vamos lá. Só achar aqui meu vídeo. A gente construiu um modelo de capitalismo que não se preocupa com os recursos naturais, que não observa os problemas da desigualdade social. O modelo econômico atual, ele nos trouxe para uma situação de crise, uma crise social, desigualdade, pobreza, falta de conexão com o coletivo, uma crise ambiental, energética, hídrica e de perda de biodiversidade. As empresas não podem deixar essa agenda de lado. O governo e as organizações da sociedade civil não vão conseguir fazer a diferença sem o amparo do mundo dos negócios. Existe uma nova consciência que conecta tudo e percebe que o meio ambiente é o equilíbrio fundamental. E que o objetivo deve ser o bem-estar social de toda a humanidade, de todas as formas de vida do planeta. O capitalismo consciente é fundamental, porque ele agrega pessoas que estão utilizando os valores ESG dentro das suas empresas. É nessa rede que somos impactados por exemplos e inspirações para aplicar esses valores. E são os pilares do capitalismo consciente que ajudam essa transição a acontecer. O capitalismo consciente é baseado no capitalismo para todos os stakeholders. Temos o papel fundamental de mostrar que apenas os negócios conscientes geram riqueza e bem-estar para todas as partes envolvidas. É urgente se transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, baseado nos pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Isso não se faz sozinho. Precisamos que você, as lideranças e as empresas estejam conosco.
Legal, pessoal. Eu sigo agora passando a palavra, então, para a Silvana Pampu, que é a nossa conselheira consultiva aqui da filial de Curitiba e que vai fazer essa mediação dessa conversa super bacana sobre o poder do propósito, significando negócios e trajetórias profissionais. Então, temos aí uma conversa super legal, ela vai apresentar para nós os demais speakers. E, Silvana, por favor, também, se quiser se apresentar para todos, fique à vontade. Então, obrigada, pessoal, uma excelente noite, né? A gente já está quase entre o boa tarde e boa noite, então sejam super bem-vindos, né? Obrigada por estarem aqui compartilhando esse momento com a gente, e principalmente de uma temática tão importante. Então, né, cada um aqui, né, quando faz uma escolha de estar aqui conosco, é porque já tem um pouquinho do que a gente vai discutir, né? Qual que é o teu propósito, o que você está buscando, quando a gente fala de significar, né, trajetórias, negócios e assim por diante. E esse vídeo que a Simone passou no início, ele já é bem marcante, né? Então, até os próprios cenários, se a gente para olhar agora o momento que a gente está, né, de notícias, de guerras e uma série de outras coisas, como que a gente consegue de verdade encontrar o nosso propósito e, de fato, impactar outras vidas. Então, para o nosso bate-papo de hoje, a gente vai ter duas pessoas muito show de bola, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. E aí vou passar a palavra para a Cíntia, e aí já em nome da Cíntia, desejar um feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? Então, um dia aí especialmente escolhido também, que a gente vai estar falando, né, ao longo da nossa trajetória, do nosso bate-papo. Então, Cíntia, conta um pouquinho de você, e depois eu passo para o Morroi. Silvana, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês, nesse movimento que eu admiro bastante. Eu sou a Cíntia Suplicy, e não sei por que me convidaram, mas eu acredito que eu tenho alguma coisa a agregar. Eu acho que eu tenho algumas histórias sobre propósito aí para a gente trocar, mas eu trabalho para levar mais sentido, felicidade e leveza para as pessoas, dentro das organizações e também para as pessoas. Então, dentro das organizações, é mais o sentido de trabalhar felicidade, propósito organizacional, e as pessoas, eu trabalho muito com autenticidade, né? Eu quero ajudar as pessoas a serem elas mesmas, que eu acho que, no fundo, é o que todo mundo busca, né? Viver na sua essência, sem medo de julgamento, sem medo de ser feliz. E aí, a partir disso, eu fui descobrindo, né? Depois a gente fala, né, Silvana? Já me empolguei. Vamos lá, então deixa eu passar para o Morroi se apresentar e a gente já começa aí com as nossas perguntas. Obrigado, Silvana. Eu, mais do que ninguém, né, tá se sentindo um peixe fora da água, mas a minha trajetória toda até chegar aqui, quem sabe nesse convite que eu recebi da Simone Venâncio inicialmente para fazer parte do Capitalismo Consciente, daí passei, né, para a condição de embaixador do Capitalismo Consciente. Eu tive uma trajetória muito ligada aos movimentos com as mulheres, a começar pela minha mãe, uma mulher de fibra, né, que quando eu nasci ela estava fazendo 25 anos de idade, viúva com 3 filhos, né, e teve que se virar na vida, foi fazer uma faculdade de administração. Aí, na sequência, eu tenho histórias outras aí que eu vou contar também, mas o fato é que eu estou aqui com um propósito maior, né, de seguir iluminando caminhos e oportunidades e, obviamente, conectando pessoas. Então, quando a gente fala no que foi apresentado no vídeo inicial, né, de uma transição para um mundo, né, que a gente precisa modificar, eu quero acelerar isso. Obrigado pela oportunidade, Silvana. E aí, já aproveitando o gancho, né? Então, quando a gente fala de propósito, e eu vi que vocês já estão com, né, aquela coisa assim, o que eu vou contar? Tem muita história para contar. Então, me conta já, Morroi, um pouquinho, de qual foi o clique, aonde que nessa jornada você descobriu, assim, putz, encontrei meu propósito, como que foi esse processo de busca, né? Então, compartilha aí com a gente, com o grupo. Entendi. Começou, vou dizer, esse aha moment que a Simone Venâncio coloca para a gente, né? Acho que foi em 2010, mas eu tenho que fazer um retrospecto, porque eu nasci em 74, em 83 tive uma grande dificuldade, né, com uma grande enchente ocorrida em União da Vitória, Porto União, em que eu fiquei ilhado, né, numa situação em que a minha família, né, de varejistas,
também teve supermercados saqueados e tudo no momento de guerra, né? Na verdade era enchente, era uma tragédia. E nisso a gente foi vendo como é que as pessoas se comportavam, como é que os negócios também, de alguma maneira, poderiam evoluir ou não. Mas aí veio, depois dessa experiência, em 92, uma bonança, né, de eu ter conseguido entrar em 2 faculdades, uma delas a federal, de administração, que era o que eu queria. Depois, em 2001, eu vi aí como oportunidade, entrei numa pós-graduação em tributário, que justamente com o James Marins, um dos nossos ícones, para não dizer aqui, não só de Curitiba, mas do mundo, né, em termos de inspiração e legado para que a gente passe adiante, né, na era do impacto. E aí 2010, então, quando nasceu meu primeiro filho, o Ricardo, ano em que eu fui indicado pela Maria Cristina Andrade Vieira, que era presidente em 92 a 94 lá, que chamou minha mãe para ser vice na Associação Comercial do Paraná. Ela me indicou, e ela era minha coach, para que eu conduzisse o Conselho de Jovens Empresários. E justamente nesse ano, que coincide com o início do capitalismo consciente lá nos Estados Unidos, deu um estalo que eu acho que deve ter, de alguma maneira, contribuído muito para essa minha evolução. E em 2019, então, eu fiz uma transição de carreira muito grande, né, da advocacia para eu me tornar empresário, usando da administração, e eu preciso de tudo isso que eu passei mostrar para as pessoas, iluminar caminhos, gerar oportunidades, porque o que eu recebi e o que eu fui ajudado na minha vida pessoal, familiar e profissional, seja por pessoas que estão aqui conosco, seja por pessoas que estão em outro patamar, né, espiritual, enfim, para quem acredita, eu tenho muito a compartilhar. Não, bacana, obrigada por compartilhar. E Cíntia, conta um pouquinho para nós, como que foi o teu momento, a tua jornada de descoberta do teu propósito? Tá no mudo, Cíntia. Maneira de fazer essas coisas. Eu confesso que a clareza do meu propósito veio bem recentemente, né? Eu até sabia para onde eu estava indo, mas nomeá-lo foi há pouco tempo atrás. Eu sempre tive uma dificuldade bem grande na vida, assim, de me mostrar como eu sou, de verdade. Eu percebi que eu ajudava as pessoas nesse lugar, né, de quem se mostrar como é, tirando todas as amarras, né. Eu tive muitos problemas na vida profissional, assim, não foram flores, foi bem difícil em relação a você conversar com pessoas que você precisa conversar para você poder conseguir as coisas, né? E aí eu fui me fechando, fui fazendo coisas que estavam ao meu alcance, assim, as mais fáceis, né, que a gente vai, mas sempre com uma inquietude, assim, uma coisa difícil. Até que eu acredito que eu comecei a ouvir mais, sabe, as pessoas que eu atendia, que eu ajudava. E aí eu percebi que eu ajudava nesse lugar, né? Então, eu costumo sempre dizer que a gente precisa ouvir e observar a nossa vida, porque o propósito ele já está acontecendo, a gente só não consegue, às vezes, entender, né? Não é uma coisa racional que eu vou precisar pensar sobre ele, eu preciso sentir, isso o Viktor Frankl falava, né? Eu preciso sentir o que está acontecendo na minha vida, observar. Foi isso que eu fiz, foi uma caminhada de autoobservação, de autoconsciência, de autoconhecimento, em que eu percebi que o que eu estava fazendo fazia muito sentido para mim. E aí, eu acho que há 2 anos atrás, eu dei um nome a isso, né? 1 ano atrás, que é o que eu faço hoje. Não, legal. E acho que aqui um ponto importante, né, do que vocês trouxeram é uma jornada, né? Então, para alguns tem um momento de virada, de um clique, às vezes é uma decisão profissional, algo que está te fazendo mal, às vezes aquela busca constante de algo que você fala, putz, eu estou com vazio, não está completo, e cada um tem uma forma de estar, de fato, né, conseguindo complementar. E o bacana é que, parecido com o caso de vocês, o meu também foi uma jornada, quando a gente fala de propósito, e eu lembro de um episódio, uma formação, enfim, que fala assim, escreva seu propósito. Todo mundo escrevendo lindo, maravilhoso, eu falei, putz, como que eu coloco isso no papel?
né? O que é o propósito de fato? Então, quando eu vejo agora que a gente falou na abertura, a Cíntia traz do propósito de levar leveza, de levar sentido, o próprio Monroe trouxe aqui para nós iluminar caminhos e oportunidades. Eu falei, nossa, que lindo. E eu falei, como que eu coloco o propósito, né? Então, acho que tem um pouquinho dessa jornada. Para não deixar a gente falando sozinho, eu vou fazer uma interação com vocês bem rapidinho. Quem, porventura, já tem claro o seu propósito, coloca 1 aqui no chat. Quem está em busca, 2. E quem ainda não tinha pensado sobre, 3. Só para a gente ter uma ideia de como que a gente está. Né? Então, bacana. E olha que bacana, gente, quando a gente está falando do grupo, uma grande maioria já tem bem claro, e é tão legal, porque há pouco tempo atrás parecia que era abraçar árvores, né? Quando a gente fala de encontrar o seu propósito. Uma palavra bonita, né? Quem é da área de recursos humanos, enfim, lá vem eles. Mas não é. Então, assim, se você for se aprofundar, as pessoas têm crises existenciais significativas quando às vezes não encontram o propósito da sua vida, não encontram um legado, o que vai fazer a diferença. Né? Grandes executivos fazendo transições de carreira, né? Justamente para falar, putz, eu fiz tudo isso, mas eu não estou contente, eu não consegui entregar algo, o que eu consigo fazer dignada? Né? Pessoas jovens indo para o voluntariado, outras formas, tentando buscar algo, né, para complementar e fazer sentido de fato. Então, acho que é uma jornada. E aí, a minha segunda pergunta, Cíntia, eu vou começar por você agora. A gente está falando um pouquinho, né, de tomada de decisões. Então, nem sempre, um pouco do que você falou, né? Putz, a trajetória é difícil. Nem sempre você faz o que você quer, ou o que você acredita, ou que está alinhado com os seus valores. Traz para a gente um pouquinho, né? Como que você toma as decisões, como que você se deu conta que às vezes você tomava não levando em conta o teu propósito, enfim. Uma vez uma frase, Silvana, da Laura King, em que ela fala que o propósito tem a ver com sentido e coerência. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, o que eu preciso é encontrar sentido no que eu faço e coerência no que eu faço, né? Com quem eu sou. Então, eu sou muito de sentir as coisas que eu estou fazendo. Então, a gente sabe quando a gente não está no caminho certo, né? Já tem aquela angústia, tem aquela coisa que parece que uma coisa errada está acontecendo, né? E aí eu costumo sempre olhar para mim e entender isso tem a ver com o que eu acredito, com o que eu quero, com os meus valores, com as minhas forças. Daí tem um monte de coisa para a gente analisar, né? E eu gosto muito de pensar nesse sentido, porque a gente às vezes fica desesperado para encontrar um propósito, né? Que parece que eu tenho que, virou moda, né? Agora eu tenho que encontrar, porque senão eu não tenho vida, né? Porque todo mundo tem. E, na verdade, o Michael Steger é um autor que fala que a gente tem que ter propósito PMG. Então, existe aquele propósito diário de você acordar e por que eu vou fazer o que eu vou fazer hoje, né? Que é o sentido. Tem o propósito mediano, que é mais ou menos algum projeto, alguma coisa que você está levando adiante, e tem aquele um pouco maior, que tem a ver com as coisas que você faz, que também não precisa ser uma, né? Que o propósito, na verdade, é a forma como a gente coloca a nossa essência no mundo, eu acredito nisso. Essa coisa de ser um propósito maior, isso aí, até a Renata Livramento, eu fiz uma vez uma live com ela, que ela participa do movimento do capitalismo, né? Ela falou assim, isso de encontrar o propósito maior deixa para a filosofia e religião responder, né? Mas a ciência, o que os cientistas estudiosos disso falam, é isso, que a gente tem que a cada dia buscar, né? Faz sentido ou não faz? Então, as minhas escolhas hoje são baseadas nisso, no sentido que aquilo tem para mim. E eu trabalhei muito, né? Eu acho que uma coisa bacana da gente trabalhar é o desapego de pessoas, de ideias, de situações, coisas que não servem mais, né? Porque se você parar para olhar, é só você parar para olhar a tua vida, e a gente não para. E a gente percebe o que está sobrando aqui, o que não faz mais sentido, né? E começa a encontrar esse caminho. E o sentido, quando você fala, é muito bacana, porque se a gente para olhar a nossa trajetória, enquanto, né, ser humano, né, adolescência, casando e tudo mais, o que fez sentido numa certa época não faz na outra, o que você valorizava passa a não ser tão mais importante. Então, logicamente que você, enquanto ser humano, mas sempre tem a essência. O que você, ao longo deste percurso, não mudou, não abriu mão e não está disposto, né, a abrir mão. Qual que é a marca que você imprime, né, nessa trajetória? E aí, um pouco do que você comentou,
né, de essência, trazendo um pouquinho do exemplo, na minha, né, percepção, quando eu falei de propósito, às vezes você não vai encontrar num lugar só. Então, às vezes você está trabalhando e fala, não é aqui que eu encontro meu propósito, mas qual é a outra forma que eu consigo complementar. Então, tem algumas pessoas que é um pouco do que você falou da filosofia, eu trabalho numa empresa que é capitalista. Tá, você não tem condições de pedir demissão, sair, jogar tudo pro ar. Não é isso que a gente está falando de propósito. Como que você complementa? Como que você imprime a tua marca e faz algo diferente e que você junta as tuas paixões? Então, e aí, quando você fala de propósito, as coisas vão fluindo sem ser um peso. Quando você vê, você já está com a tua paixão, você já está agregando valor, já está fazendo diferença na vida de alguém, sem necessariamente estar abrindo mão de algo, né, e conseguindo levar de uma certa forma sutil. E aí eu ia falar com o Monroy. Monroy, você falou um pouquinho logo no início, né? E acho que você tem bastante história para nos contar das pessoas que nos impactam a vida, né? Então, você falou da tua mãe, enfim. E aí, quando a gente fala de propósito, eu tenho uma crença muito forte que as pessoas, às vezes, pensam no legado como algo do tipo, eu vou deixar um legado para os meus filhos, para quem eu liderei, ou algo do gênero. Se vocês olharem no dicionário, legado, inclusive precisava de um bom upgrade lá, porque é muito mais quando a pessoa falece e deixa os bens, né? Então, você que é de direito, morre. A gente tem uma vida inteira para impactar a vida de quem está do nosso lado, para fazer a diferença, né? E não necessariamente lá no final, enfim, quando já não está mais aqui. Então, quando você fala das pessoas que impactaram a tua vida, traz um pouquinho desses exemplos, né, de como que foi essa jornada. Claro. Importante, né? Pegando agora já no final, né? Quando eu trabalhei no último escritório de advocacia, um grande escritório aqui da capital, em que eu pude compartilhar, né, a sociedade com o próprio Dr. James Marins, eu aprendi algumas coisas que eu não imaginava. Então, você imagine um cara que começou, depois de ter 2 faculdades, ter entrado numa empresa de auditoria independente, numa multinacional, aí passou 19 anos 5 anos lá, daí mais 19 anos no outro escritório, daí 2 anos, eu aprendi algumas coisas daí, trazendo de volta essa jornada, esse conhecimento que eu acabei adquirindo no decorrer dos anos, muitas ferramentas. E uma que me impactou foi uma avaliação bem simples de RH que o pessoal normalmente faz, do DISC, onde você descobre a tua dominância, influência, conformidade, né, estabilidade, e eu descobri ali a minha influência em nível 95 e minha conformidade lá embaixo. Então imagine um tributarista que deveria, né, cuidar de números, de detalhes, o quanto eu não sofria nessa minha carreira de tributarista, ou quem tem que manter as coisas em ordem, né? E hoje eu estou trabalhando dentro de uma expectativa, né, dentro de uma otimização desses meus talentos, no caso de influência, e o que eu praticava durante as aulas que eu ministrei na graduação, na pós, em MBA, que é realmente inspirar pessoas. Só que a começar pelo meu filho mais velho, que hoje tem 11, eu quero a mesma dedicação que eu pretendo passar para ele, passar para todos os outros. Aí vem esse motivo de iluminar, e na rede, né, que eu acabei fundando, Consciência, Nações, Mercado. Então, com esse despertar do último escritório, que é o Marins Bertoldi, né, em que eu tive essa oportunidade de aprender essa ferramenta, mas muitas outras oportunidades de seguir o legado. O Álvaro, que está aqui, viu, né, o empenho que a gente tinha, né, com os nossos clientes de apresentar essa questão de você poder ajudar as ONGs. Em 2007, eu também fundei com a Simone, minha esposa, e outros, né, bailarinos e apoiadores do Balé Teatro Guaíra, uma ONG. Sempre participei da Associação Comercial do Paraná, OAB, LIDE, a Biogás. Tem uma série de passagens que, se eu for ficar aqui, vai ficar 3 horas, viu, Silvana? Mas o fato é que, quando você tem a possibilidade de receber luz de pessoas melhores, seja no quesito intelectual, espiritual, enfim, qualquer uma dessas possibilidades, você se sente na obrigação de passar adiante. E é esse que eu tô na vibe aqui, na pilhagem de passar para frente. E falando em pilhagem, quando o Gabriel falou, né, que ele estava com uma determinada descrição, minha vontade é que me descrever como um viking que está a fim de invadir muita empresa para torná-las conscientes. Não, legal. E aí, acho que quando você fala dessa consciência, até não é nem... A gente fala das empresas, né?
mas é uma fala que o James fala muito, que é um movimento massivo transformador, né? Então, como que a gente, enquanto liderança, consegue protagonizar grandes mudanças? E não vai ser a corporação. Eu, né, trabalho numa grande corporação, a gente está falando que vai ter gestores conscientes que vão fazer uma trajetória incrível e tem pessoas que a gente precisa trazer para essa temática, né? Acordá-lo no sentido de falar assim, putz, quer conhecer um pouco mais? Vem conhecer um outro paralelo, né? E complementar, né? E aí, quando você traz essa parte tributária, às vezes a gente imagina, não, eu tenho que abrir uma ONG, ou eu tenho que fazer algo. Não, no que você de fato é bom, que você consegue aportar valor. Mesmo no tributário, né, na nossa conversa prévia, falando de lei Rouanet, de outras leis de incentivos, a minha própria paixão, quando eu criei o Instituto Connect, com alguns executivos, a gente mentora ONGs e startups sociais. É um pouco do que você trouxe. A expertise de abre caminhos e portas, é o smart money. Então, como que a gente consegue colocar, né, a serviço e é uma via de mão dupla. Então, por exemplo, tem executivos que estão, por exemplo, nos Estados Unidos, mentorando a Mistura aí, que é no Rio Grande do Sul. O quanto que ele aprende com pessoas que são naturalmente inspiradoras. Elas não estão fazendo algo pelo cargo ou nada, elas fazem por uma paixão, para movimentar uma causa e para impactar e transformar vidas. Então, de fato, é uma via que você reenergiza, né? Acho que essa colaboração e essa rede. Então, Cíntia, voltando um pouquinho, né, para você. Assim, se você fosse dar algumas dicas, né, de como que as pessoas conseguem encontrar, de fato, o seu propósito, pelas pessoas que já passou pelo teu caminho, pelos teus programas, enfim, qual que você acha que é o ponto aí, chave, para conseguir identificar? Primeiro, calma, calma, né? Vai vivendo. Eu acho que a gente não pode ignorar, né? Às vezes a gente atrela muito o propósito ao trabalho, né? E não necessariamente é isso. Então, às vezes a pessoa não sabe, está perdida no que fazer da vida, eu tenho que encontrar meu propósito, mas não é. O trabalho você pode muito bem trabalhar com sentido e não com propósito, que sentido, né? Eu posso fazer algumas transformações no que eu faço que me deixem mais à vontade de fazer e mais realizado. Então, aquele caso que você estava falando da pessoa que trabalha na empresa e daí não gosta e não pode sair por causa do dinheiro. Então, como é que eu posso tornar esse ambiente mais agradável, com mais sentido para mim? Então, ela vai colocar pequenas ações ali onde ela trabalha, e não, ai meu Deus, vou ficar infeliz até eu descobrir meu propósito. Vai ficar, porque ela não vai poder sair, né, para refletir e vai ficar envolvida naqueles problemas e talvez ela não encontre, né? Acho que só um retiro de um mês de meditação, assim, talvez você consiga, assim, de repente, ter um aha moment rápido, né? Mas, então, você encontrando ali, dentro do que você faz, no teu dia a dia, não só no teu trabalho, esse sentido, que eu acho que para mim é o ponto-chave, é uma das dicas. A outra dica é uma coisa que eu aprendi com uma mentora minha, Ellen Milek, eu sempre cito ela. Eu não sei de onde ela tirou isso, mas isso fez muito sentido para mim, e eu venho trabalhando com os meus clientes dentro disso. Ela me falou uma vez, qual é a tua maior dor? Aí eu disse para ela, a minha dor é que eu já superei, né, que é não poder ser eu mesma, não me colocar no mundo, tive que usar máscara e tal. E quando eu falei isso para ela, eu verbalizei, eu falei, meu Deus, meu propósito é esse, é nesse lugar que eu ajudo as pessoas, né? Então, eu consigo perceber o quão importante é a gente olhar para a nossa maior dor. Qual é a tua maior dor? A maior dor que a gente tem, ou que já curou, é a dor que a gente quer curar no mundo. Então, essa foi uma super dica para mim, na verdade, para me dar clareza do que já estava acontecendo, né? Ou assim, não consigo pensar em dor, mas é uma causa, né? É algo que você quer realmente que mude. Qual é a tua grande causa? Então, o Monroe falou ali de iluminar pessoas, porque ele foi iluminado, né? Então, sempre está ligado a algo que já está acontecendo na tua vida. Você só não conseguiu perceber, mas viva. Quando você começar a achar sentido nas pequenas coisas do teu dia, você vai começar a entender, né? Aí você vai chegar um dia e, poxa, né? Eu tenho tudo construidinho, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Observar os interesses,
observar os talentos, as forças que a gente tem, os nossos valores, né? Autoconhecimento é fundamental para a gente entender essa jornada, né? Não é descobrir, é entender, compreender, né? Não, legal. Obrigada. Monroy, quais seriam as suas dicas, né? Na tua trajetória, quem você está acompanhando, que você podia compartilhar aqui com a gente? Olha, acho que é mais fácil eu falar para as pessoas o que não fazer, mas aí também eu vou ficar muito tempo. Agora, o que eu, né, no passado, não sabia muito bem se eu queria ser advogado, administrador. Eu acho que a dica que eu poderia dar para as pessoas é não se afie muito numa profissão só, numa atividade rentável só. Busque sinais, né? Seja na espiritualidade, seja em outros estudos. Hoje, cada vez mais, nós temos os jovens fugindo, né, do ensino tradicional, estão recebendo, né, as suas titulações aí de cursos rápidos que colocam eles no mercado de trabalho para fazer TI, para fazer algumas coisas que são muito objetivas. Eu acho que, claro, você tem que sobreviver. Eu tenho 3 filhos, né, então tem que continuar colocando o leitinho na mesa das crianças. Mas o fato é que, se você não tiver a coragem, eu estava com 45, 46 anos, de dar esse salto, né, para ir dentro da autenticidade, né, que a Cíntia colocou. Talvez até eu agregaria a palavra brio, viu, Cíntia? Tem que ter brio. Essa geração que o pessoal tem criticado muito, nem trabalha, nem estuda. Opa, valeu? Vamos lá. Só que a gente tem que iluminar essa pesada junto. Tem que dar o exemplo. Tem que estar, no começo, né, pegando pela mão. E nesse pegar pela mão, é importante cada vez mais parar de ficar só jogando videogame no celular ou no PlayStation, seja lá o que for, e identificar no mercado o que existe, né, de útil para, seja como uma ONG, né, uma associação, o associativismo, o cooperativismo. Eu indico muito, né? Minha vida começou como turista, a Márcia Scheffer que está aqui, né? Turista na Associação Comercial do Paraná lá em 1992-3, quando minha mãe era vice-presidente. Passei a condição de coordenador do Conselho de Jovens Empresários só em 2010. Então, esse negócio de querer tudo para ontem, tem que cuidar também. Então, você fica... O que você falou, né, Cíntia? Assina embaixo. Calma. Só que também tem que ter brio. Não dá para ficar achando que alguém vai colocar aqui o melzinho para você aí na tua frente. Tem que ir atrás dos seus sonhos. Acho que complementando as duas falas, né, vocês me trouxeram alguns insights. Uma das coisas muito tradicionais que a gente veio culturalmente trazendo era, qual formação que você vai ser? Você ser médico, advogado, isso, aquilo, como se aquilo fosse um carimbo e uma chancela de sucesso. Cada vez mais não quer dizer muita coisa, né, porque a pessoa, de fato, ou ela escolheu por paixão e ela realmente vai conseguir uma carreira, ou não, ninguém pode mais se sentir, estou velho para mudar de carreira. Cada vez mais a gente está vendo as pessoas pivotando de carreira e mudando. Então, acho que tem isso. Um outro complemento é um pouco do que o Monroy trouxe, de multirendas. A gente ainda não está preparado para viver isso, mas eu trabalho, por exemplo, numa empresa, mas eu posso ter um negócio numa outra atividade, eu posso ser um investidor anjo. Eu conheço várias pessoas que estão hoje como investidores anjos que encontraram ali como a encontrar seu propósito. Então, mentoram startups sociais, fazem alguns movimentos. Então, quando a gente fala de multirenda, vai virar conselheiro, vai fazer... Quais são as outras opções, fora o contrato normal de CLT? E até pegando o gancho, eu tive uma pergunta aqui, deixa eu só resgatar, da Karina. Essa jornada do propósito deve ser de dentro para fora ou de fora para dentro, enfim, ao ver uma sociedade e decidir agir. Assim, o que eu complementaria, tá, Karina? Eu acho que tem as duas possibilidades. Uma dica que eu dou é circule em novos mundos. A gente vive em mini-mundos. Então, assim, é o mini-mundo de finanças, é o mini-mundo de economia, é o mini-mundo de ONGs, Então, assim, quando a gente quebra essas bolhas, a gente transita com outras pessoas, aumenta o nosso repertório e olhar de mundo. Principalmente, que tem uma crença que eu acredito muito, que as conexões movem o mundo. Então, não é só em um lugar que você vai encontrar o teu propósito. E aí, quando você transita em vários grupos, você transita com outros amigos, enfim, você passa a olhar experiências que até então você não tinha vivido. Então, por exemplo, o próprio capitalismo consciente.
Quantos aqui, né, talvez descobriram na sua rede do LinkedIn, ou descobriram por uma conexão de um amigo, ou estão conseguindo influenciar novas pessoas para estar trazendo para essa jornada. Então, quando a gente fala, a nossa vida é uma constante conexão. Ou a gente conecta alguém, né, ou a gente é conectado. Então, e não adianta, se a gente estiver no mini mundo, extremamente capitalismo, a gente nem vai ter tempo de pensar na consciência. Então, e acho que esse olhar de trazer e de provocar, eu acho que vai fazer sentido, né, e vai conseguir te facilitar alguns processos. Porque no compartilhar como o outro encontrou o propósito, é muito mais fácil você falar, putz, eu também tinha essa paixão, também gosto disso, e coisas que às vezes não cai a ficha, em uma boa conversa, igual a Cíntia trouxe, às vezes é o ouvir, né, é o externalizar. É quando você para uns minutinhos do dia e fala, putz, o que eu vou planejar para 2022, 2023, onde que eu quero chegar, aí você consegue realmente tangibilizar um pouco mais, né, algo nesse sentido. Então, não sei se respondi, Karina. Eu vou pegar o gancho aí, viu, Pode Silvana? O Marx escreveu, né, questão do conhecimento, desenvolvimento pessoal acima da técnica, né? A gente tem que estar aberto, né? No meu caso aqui, vocês falaram, né, 1 mês, 1 ano até de meditação, acabei indo num evento na Coreia do Sul. Viajei o mundo inteiro para estudar tributação internacional, né? Então, sempre me dediquei muito para ser... Não é especialista, é lazarento de especialista. Então, eu domino o negócio. Só que, no último dia de evento lá, onde eu poderia ter ido na fronteira com a Coreia do Norte, né, para fazer compras de eletrônicos e tal, acabei indo parar num mosteiro zen budista. Fiquei um dia inteiro lá, e aquilo também mexeu comigo. Aí comecei a mexer no meu espiritual aqui, resgatar um pouquinho das origens vikings. Identifiquei várias coisas que daria um livro só meu, sem falar de tataravô, que veio em 1850, e outras coisas que, nessa coincidência dessas datas, a cada 9 anos, eu tenho um fato muito relevante na vida da minha família. É um troço maluco. Chega a arrepiar aqui, mas o fato é que se a gente não tiver aberto para isso, para sentir essas vibrações e principalmente ouvir as pessoas mais experientes, que a Cíntia já sabe que ela vai ficar uns 2 dias conversando comigo para eu aprender com ela, não vamos longe, não vamos. Acho que aqui pegando o gancho do Álvaro, né? Álvaro, tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: aonde eu não posso ser, eu não quero estar. Então, a gente falou muito tempo de empregabilidade. É ou não é? Todo mundo, qual que é a tua empregabilidade? Não quer dizer que a gente não precise, né, continuar. Mas, cada vez mais tem a empresabilidade. Então, assim, é um ambiente que é tóxico, é um ambiente feliz, é um ambiente que eu quero estar. Então, as pessoas, às vezes, muitas coisas que todo mundo, ao longo da trajetória, já passou, às vezes não está mais disposto. Então, se a gente para observar a nossa própria carreira, enfim, pega esses 2 anos de pandemia, né, conversando com amigos e pessoas, todo mundo refletiu, putz, eu faço o que eu gosto, ou eu quero morrer, porque a gente não sabia do dia de amanhã, né, e não fiz nada de diferente, minha vida vai ficar nisso. Então, assim, teve tantas reflexões profundas de pessoas tomando decisões, e decisões que a gente, às vezes, protelava muito, porque é cômodo, gera desconforto, qualquer decisão tem risco, né? Cada escolha é uma renúncia, não tem como querer tudo. Então, acho que tem um processo bem bacana nesse sentido. E sim, eu concordo também quando o Álvaro traz que a gente está atrelado a títulos. Tanto que tem um movimento bem bacana de falar, por exemplo, eu no começo não me apresentei, mas assim, eu não sou tal e o cargo X. Eu estou, porque você é muito mais do que só o cargo. E hoje você pode estar e amanhã você pode não estar. E aí tem as crises existenciais de pessoas que têm um carimbo muito grande de uma empresa e quando sai fala, putz, quem é você na ordem do dia? Né? Então, assim, você tem que ter uma essência muito bacana, a pessoa se conectar contigo pelo que você é, pelo que você aporta e não necessariamente com aquela segunda intenção de, putz, como que eu consigo tirar proveito dessa relação? Então, eu acho que é mais um ponto aí muito importante. Mas dentro do que você falou, Silvana, acho que a grande dificuldade das pessoas está justamente nisso, né? Se mostrar do jeito que ela é e não do jeito que ela precisa ser vista, né? Eu acho que é um grande obstáculo aí, mas que todo mundo tem que superar, porque acontece, como você falou, muitas perdas no caminho, né? Quando a gente se mostra como a gente é. Uhum. Acaba perdendo amigos, perdendo colegas, mas a gente acaba ganhando muito
E uma das coisas é ganhar tranquilidade, ganhar paz, ganhar liberdade, né? Não, E essa coisa de título também, a gente precisa entender. Eu, por exemplo, eu sou multipotencial. Então, eu não adianta, eu estou cada hora metida no negócio, porque as coisas me brilham o olho, eu tenho que pegar um projeto aqui, um projeto ali, e todo mundo me olha, como é que você aguenta? Antes, isso me fazia mal, porque eu mesma dizia que eu era sem foco e que não adiantava, porque eu não sabia para onde ir. Cada hora eu estava indo para um lugar. Quando eu aceitei isso, de vez em quando eu me pego pensando nisso, falei, meu Deus do céu, deixa eu focar aqui, porque eu estou expandindo. Mas quando eu aceitei que eu, sim, tenho vários talentos, que sim, eu gosto de fazer várias coisas, a única coisa que eu tenho que fazer para gerenciar isso tá fazendo sentido? Ou eu estou colocando mais coisas na minha vida para fazer, né? E aí tem a ver com propósito. Então, dentro do que eu sou, do que eu quero levar para o mundo, eu vou fazer minhas escolhas, né? Tem a ver com aquela outra pergunta também. E acho que aqui, quando a gente fala de qualidade de tempo, né? Porque quando a gente faz muitas coisas, com qual intensidade, de fato, a gente está vivendo essa jornada. O quão presente a gente está ou não está nas relações, nas tomadas de decisões, ou quanto a gente influencia. E aqui, por mais que vocês, fazendo uma reflexão bem simples, pessoal, peguem as últimas, sei lá, 2 semanas de interações que vocês tiveram, de reuniões que vocês participaram. Sempre vai ter uma pitada de você transformar o mundo melhor, de trazer à tônica algum viés que alguém não estava observando, de você ter conseguido falar com alguém e ter feito a diferença na vida de alguém. Então, quando a gente faz isso intencional, a gente traz para a consciência para falar, putz, eu consigo fazer a diferença. Senão a gente entra de novo no piloto automático e fala, putz, cumpri minha agenda. E a cumprir a agenda a gente esquece que foi mais um dia de vida que foi. Né? Então, assim, o que você consegue de fato olhar e falar, putz, hoje eu entreguei algo. E quando é entregue com essa leveza, paixão e algo que a gente faz, não fica um peso, não é um fardo. Então, quando você vê, tá, né, depois do horário trabalhando, fazendo algo, mas é genuíno e o negócio realmente flui. Então, acho que tem um processo aí bacana também de aprendizado. Monroy, você queria complementar algo? Não, é aquele que brilha o olho, né? E nesse brilhar o olho também, a gente podendo iluminar com mais pessoas, né? Então, essa minha jornada teve uma participação muito relevante da Cláudia Lube, da Lica Pires e outras pessoas da minha rede, né? E eu estava indo em busca da minha empresa, para ser empresário, de uma logotipia e tal. De repente, elas fizeram uma leitura, né, do meu passado, o que eu pensava, as experiências espirituais e tudo, e elas propuseram um troço completamente novo, né? Uma marca nova, meio rede, que é Consciência Nações Mercado. A minha nanorede, que leva o meu nome, é muito vinculado àquilo que eu sou hoje, a minha autenticidade, o meu brilho. E todas as pessoas veem, né, quando se relacionam comigo, as oportunidades que eu tive e que eu genuinamente quero dar oportunidades para as pessoas. Então, é muito nesse sentido que eu queria falar. Legal. Acho que aqui, pegando 2 comentários que o Márcio fez, né, um que ele ministrou uma palestra, enfim, cada vez mais a gente sai da universidade sem saber o que é o depois. Para quem se formou em marketing, marketing muda direto, marketing digital, a maneira como você comunica, a tendência do consumidor, a gente está falando da própria medicina, inteligência artificial, um monte de tecnologia, então ali você tem um beabá, fala assim, você tem um pacotinho inicial de ferramenta, daqui para frente é como que você se reinventa e cria uma jornada de lifelong learning. E aí, por isso que, de volta, as conexões são importantes para não te dar desespero, né? Tem aquilo que a gente fala do FOMO, que é o Fear Out, Missing Out, que é, eu estou perdendo alguma coisa. Te dá um desespero. Quem já pegou o Instagram, né, aquele monte de live, tema, fala, meu Deus, eu não sabia disso, eu não vi, não acompanho. A gente não vai conseguir seguir tudo. Mas, assim, no que a gente se propor a fazer, quanto que você consegue agregar valor? E aí é trazer para a consciência, falar, isso eu quero me envolver, isso eu não faço a menor ideia, não é para esse momento. Então, de volta a questão de escolhas. E por que dessas escolhas? Entra no segundo comentário do Márcio. Então, quando a gente traz um pouquinho, até em processos de coaching, normalmente o processo inicia com a roda da vida, traz os eixos. Então, assim, como que a gente está em relacionamento, seja relacionamento com amigos, com família, valores, espiritualidade, lazer, hobby, uma série de outras coisas. Por quê? Porque se isso você não tiver, de fato,
bem equilibrado, algum lado da tua vida você está deixando de lado. Às vezes a gente, para focar em um lado, prejudica a saúde, e assim vai desequilibrando, e acho que a gente só vai ser completo e integral a partir do momento que dá uma olhada como um todo. E aqui, deixa eu ver aqui, e aí o Márcio complementou aqui, trazendo um pouquinho esse olhar do soft skill. Eu acho que aqui, né, Márcio, como um todo, cada vez mais é difícil alguém sair, sei lá, de uma escola de engenharia, arquitetura, qualquer coisa que seja técnica, a hora que ele entrar no mercado de trabalho, o diferencial dele vai ser soft skill. Como que ele se relaciona, como que ele influencia, como que ele gera valor, como que ele transita, né? E às vezes lá na academia não é o que eles vão focar com maior intensidade, mas eu diria que a vida vai ensinar com a maior intensidade. Então aqui tem um equilíbrio aí para balancear. Aí vamos indo para o final. O tempo voa, gente. A gente falou que tinha um monte de assunto, enfim. Em algumas palavras, Cíntia, traz um pouquinho, né, do que é para você esse impacto do propósito, o que é o movimento do capitalismo consciente, enfim, para a gente contar um pouquinho aí para o pessoal. Me pegou, hein, Silvana? Eu primeiro a responder isso. Bom, não é novidade, né? Acho que o propósito é algo que todo mundo está buscando. As pessoas, como você mencionou, depois da pandemia, estão cada vez mais buscando isso. As empresas estão começando a olhar para isso, embora ainda seja um movimento tímido, mas já está ganhando bastante força, né? Que hoje, pelo menos dentro da nossa bolha, a gente já vê algumas mudanças, né? Mas o que eu percebo ainda é que fora dessa bolha, tem gente que nunca ouviu falar, que quando você fala dessas coisas, eles acham que você está ensinando a abraçar a árvore ainda, né? Então, temos um longo caminho pela frente, são esses movimentos e essas pessoas que o mundo precisa para mudar. Eu até pegando o gancho aqui da quem falou a Karina, né? Para quem trabalha com pessoas de vulnerabilidade e tal. A gente tem que começar sempre de cima para baixo, não adianta, né? Nós temos um pouco mais talvez de recurso, de conhecimento, então, primeiro vamos mudar em cima. Pirâmide de Maslow, né, gente? Quando as necessidades básicas não estão satisfeitas, é difícil trabalhar esses temas mais profundos. Mas, por coincidência, ontem eu fiz um trabalho voluntário numa comunidade Vila Torres, aqui em Curitiba, e a maioria era venezuelana. E a gente estava falando sobre forças, talentos, empoderamento. Eu trouxe um pouco da psicologia positiva, que é a minha base de trabalho. E muitas ali saíram energizadas só pelo fato da gente conseguir, dentro de todo o sofrimento, né? Porque esse pessoal, eles têm formação, são advogados, são professores que vieram para cá trabalhar de diarista, né? E estão morando numa favela. E aí, mas dentro do que eu percebi, assim, se a gente consegue dar suporte, mostrar que eles importam, que a gente está ali para eles, e levantar algo de positivo nessa situação toda, né? Entender que sentido faz tudo isso que eu estou vivendo, o que eu estou vivendo que está bom, né? Eu comecei a levantar pequenas coisas e elas saíram energizadas e com garra para ir atrás, né? Porque eu acho que o que falta para essas pessoas que têm as necessidades lá não satisfeitas é justamente garra, né? Eu vou pegar qualquer coisa porque eu estou passando fome. Então, acho que devagarinho, nesse sentido de despertar algo mais, uma visão diferente de mundo, sabe? Ajudá-los a enxergar o mundo de uma forma em que eles possam se movimentar em direção ao que eles querem e não ficar esperando, né, a ajuda, ou às vezes a gente não tem nem força para buscar. Eu acho que complementando ali o ponto da Karina, quando a gente fala de vulnerabilidade, de volta, como que a gente consegue reenergizar essas pessoas? A autoestima está lá embaixo, a crença no mundo melhor está lá embaixo, olham para o seu redor e falam, tá, que mundo que eu vou mudar? Então, assim, tem que começar pelas pequenas coisas, de falar assim, putz, qual que é o problema que a gente, enquanto comunidade, resolve, seja uma coisa pequena, e mostrar que ele é capaz,
porque a partir daí vai dando mais energia para falar, putz, você pode ir além. Porque senão parece aquele sonho filosófico do tipo, você está me falando isso porque você está, né, em outro local, você estudou, né? Então distancia muito. Então, a partir do momento que traz para aquela dor da região, como que se une realmente para conseguir estar tratando, para daí a partir daí um pouco do que a Cíntia trouxe de dores ou paixão, as pessoas vão conseguindo encontrar, né, e conseguindo achar um pouquinho desse sentido. Monroy, passa aí para você, palavras finais aí, o que você falaria aí para nós? Não, é basicamente um convite para a gente refletir, prestigiando artistas. São 27 artistas que vão se apresentar de amanhã até domingo. São artistas com deficiências. É um evento internacional em que tem artista da Alemanha, tem do Nordeste, tem aqui do Sul, tem, enfim, de várias partes. E a gente identifica, imagine um artista com paralisia cerebral, ou cadeirante, com, enfim, várias deficiências, né? E eles fogem, né, do capacitismo, do negócio, é um deficiente. Deficiente somos nós, que não reconhecemos isso, né, nas pessoas, e eles estão aqui para nos ensinar. Eles estão aqui com um propósito para nos ensinar a ver a estética, no caso da dança, de uma maneira diferente. A gente quer ver a bailarina russa, né, nem vou falar em Rússia aqui por conta da guerra, mas o fato é que a gente tem algumas premissas, né? É o advogado ou o empresário que são malvadões, é o bailarino que tem que ser perfeito, esses preconceitos que a gente tem que retirar para daí aprendermos, né, uns com os outros. Esse evento vai acontecer simultaneamente, né, Curitiba, Paranaguá e Ponta Grossa. O nome é Encontro para Dançar, 27 artistas, como eu falei, e sendo produzido com diversos patrocínios, diversas empresas, pessoas físicas, os próprios municípios, né, de Paranaguá, Ponta Grossa, que dão espaço, sim, para que uma arte que normalmente não atrairia grande público, agora possa passar, né, cada vez mais a fazer parte da nossa reflexão. A gente não tem que estar olhando só a estética, a gente está tendo que tocar o nosso coração. E se você identifica um desses artistas, né, atuando, dando o tudo dele para trazer uma mensagem, para trazer uma reflexão, isso é muito importante, muito impactante. Eu me sinto aqui fazendo parte desse movimento aí, muito grato de poder iluminar essas oportunidades, tanto para os artistas e principalmente para nós de termos essa oportunidade de assisti-los. Legal. Então, pessoal, antes de passar para a Simone, para o fechamento, eu queria, de fato, agradecer a participação de todos, né? Deixar aí um convite. Então, quem colocou o número 1, que já tem claro o seu propósito, revisitar, né, uma reflexão de quanto de verdade você tem conseguido colocá-lo, né, a serviço e te fazer realmente feliz nessa jornada. Quem está num processo de busca, né, sugiro bater um papo com outras pessoas, chama aqui no privado, marca um café, um happy hour, né, as conversas vão, né, florescendo essa visão do que a gente fala do que é propósito. Não tem fórmula mágica, cada um vai encontrar num time, de uma forma, mas acho que é bacana porque ele é complementar para tudo que a gente está falando aqui de jornada. Então, queria agradecer, né, o espaço, a oportunidade de estar falando. Simone, passo aí para você, fazendo o nosso fechamento. Obrigada, gente. Obrigada, Silvana. Foi muito bom. Acho que tudo que vocês estão trazendo aí só enriquece, né? A gente tem aí um grande número de pessoas que trouxeram o número 1 como resposta, mas estarem aqui buscando, continuando nessa busca de conexão, inclusive com outras pessoas que também têm esse interesse, é muito importante. Como a Silvana trouxe muito bem a importância dessas conexões. Por isso, eu coloquei no chat ali para vocês que quiserem, ainda não conhecem o movimento do capitalismo consciente, se aproximarem da gente. E nesse espaço a gente procura trocar muito sobre isso tudo, né? O propósito é um dos temas que a gente tem falado, mas tem muita coisa bacana sendo discutida. E a gente tem uma comunidade aqui na filial, ligada à filial de Curitiba, onde a gente também tenta estimular e facilitar esses encontros. Então, aqui no chat também consta um formulário de acesso, um formulário Google, para quem quiser fazer o contato conosco. A gente fica super à disposição e fica sempre muito feliz cada vez que alguém se aproxima.
Monro, se você tiver um link, quiser aproveitar, botar no chat, Pois o pessoal está perguntando. É interessante essa super dica que você deu. Estou procurando aqui, já vou passar. Agora, às 19 horas, tem um pré-evento com uma artista, né, que vai dar aula, né, para o pessoal do mestrado lá de Paranaguá, justamente sobre dança para inclusão, a educação inclusiva. Já vou achar aqui e já passo para vocês. Muito bom, gente, muito legal. Obrigada para cada um de vocês aí que esteve nos acompanhando, os nossos 3 queridões aí, Silvana, Monro e Cíntia, e vamos seguir conversando sobre isso. Gabriel, você gostaria de deixar algumas palavras finais também? Gostaria, sim, muito obrigado. Gostaria de agradecer aos nossos convidados que trouxeram hoje palavras inspiradoras, acho que mais do que palavras, né? Foram mensagens e caminhos, né, que a gente pode colocar na nossa vida também. Em nome da matriz do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, eu agradeço oficialmente a nossa filial regional de Curitiba pela realização deste evento maravilhoso. Agradeço em especial a Silvana por uma condução e uma mediação fantástica. Muito obrigado, Sil. O Capitalismo Consciente está aqui para abraçar todos e todas e gostaria de deixar aberto todos os nossos canais de comunicação. A Simone já colocou aqui no chat, nosso site é www.ccbrasil.cc, caso alguém queira entrar em contato e fazer parte desse movimento de transformação. Muito obrigado a todos e todas. Monroy, você conseguiu colocar aqui no chat o link? Não consegui achar aqui, infelizmente. Bom, como que o pessoal pode jogar no Google e de repente se informar? ABA-BTG. Olha lá, o Álvaro colocou. Obrigado, Álvaro. Se você puder falar, tipo, para quem de repente está sem acesso ao site, é legal. Repete de novo, Monroy, por favor. Lá no Facebook, ABA-BTG Oficial. Pronto. Então, pessoal, muito obrigado a todas e todas. Eu desejo que vocês sigam seguros e seguras, com saúde, se protejam, e a porta estará aberta para vocês aqui no Instituto sempre. Muito obrigado. Uma ótima noite para todo mundo. Até mais, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado, gente. Cíntia, te espero. Obrigada.